Vamos aqui para a nossa quinta parte e última parte desse estudo, o verdadeiro culto, onde Paulo aqui ele afirma para nós que, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereça em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Vamos ver aqui, nós já vimos o portanto, nós já vimos o culto, significado do culto, agora vamos ver racional, o significado de racional. Portanto, racional quer dizer, em grego, lógicos. Então nós devemos oferecer a Deus um culto lógico, racional, que faz sentido, um culto que tem lógica, porque muitas vezes prestamos um culto ao Senhor sem raciocínio, sem lógica, sem sentido. Então essa palavra lógicos, que pertence à razão ou à lógica? Vamos lá. Paulo afirma que o culto racional é o ato de nós oferecermos integralmente a Deus como sacrifício vivo, ou seja, uma oferta viva, santo e agradável. Observe que este culto racional envolve racionalidade, voluntariedade, oferta, sacrifício, santidade, a integridade do ser, esse ser que é o espírito, alma e corpo. A agradabilidade tem que agradar a Deus, centralidade em Deus, porque o culto tem que centralizar a Deus, não a mais ninguém, e serviço para Deus. Há vários cultos, mas os cultos não são centralizados a Deus, não são oferecidos a Deus, não são servidos a Deus, mas que nós possamos centralizar os nossos cultos em Deus. Que a centralização do nosso culto significa Deus, que cultuar significa ofertar, oferecer, servir, doar a Deus. Doar é entregar, não é buscar, não é querer nada de Deus, mas é doar a Deus o meu melhor, porque Ele já fez o seu melhor, que é entregar o seu Filho único para morrer por mim. Então Deus já deu o seu tudo, já ofereceu o seu tudo para mim. Agora eu não tenho que buscar, porque a Bíblia diz: buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas coisas são acréscimos, serão acrescentadas as coisas materiais. Mas eu busco a Deus, ofereço a Ele, eu sirvo a Ele, eu dou a Ele, porque Ele já me doou. Quando nós já estudamos em Romanos 11, 33 ao 36 e o versículo 22 também, que nós já estudamos. Então, doar tem que doer. Toda doação tem que arrancar um pedaço para que nossa doação tenha uma razão, um sentido. Essa nossa doação nós temos que sentir. Muitas vezes nós não vamos ao culto porque nós não estamos bem. Nós falamos que não estamos bem. Ou nós vamos ao culto quando nós somente estamos bem. Mas quando nós vamos arrastado, quando nós doamos, oferecemos os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional, prestar a Ele santidade, que este culto seja santo e seja vivo. No Velho Testamento eles traziam ali o seu cordeiro morto, eles traziam ali
a sua oferta morta. Mas aqui nós trazemos agora a nossa oferta, é nós mesmos. Nós não trazemos mais um cordeiro debaixo do braço, mas nós somos o cordeiro. Chegamos diante do altar de Deus e entregamos os nossos corpos não mortos, mas um sacrifício vivo. A Bíblia diz que Davi, o grande rei de Israel, ele queria construir um altar para Deus. Ele foi até Araúna para comprar aquele altar. Mas Araúna, ele fala: não, meu rei. Este altar, este pedaço de terra para você construir é teu. E se você precisar de bois, pode pegar os bois. Se você precisar de madeira para queimar a lenha, para também fazer o sacrifício, está tudo aí. Você não precisa pagar nada. O rei Davi disse para Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custem nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Observamos aqui que o salmista Davi tinha compreensão do verdadeiro culto a Deus. O culto que ele vai oferecer, o culto que ele vai entregar, tem que doer, tem que ter um preço. Tem que ter um preço para Deus. Nós temos que dar tudo para Deus. Nós temos que oferecer tudo para Deus. E quando nós prestamos o culto a Deus, que não arrancamos um pedaço de nós, então este culto não foi aceito por Deus. Mas precisamos doar a Deus, doar ao seu reino, algo que custe alguma coisa, algo que tenha um esforço, nós possamos nos esforçar, adorar, bendizer aquele que tudo pode. O dia que você estiver triste, angustiado, não querendo ir ao culto, lembra disso, apresente a Ele como sacrifício vivo, santo e agradável, que é o seu culto racional, o culto que agrada a Deus, o culto que tem um cheiro suave. O culto que tem um cheiro suave é um culto que você doa totalmente a Ele. Apresentei os vossos corpos, porque os vossos corpos são templo do Espírito Santo. Não é para apresentar somente o teu coração, não é somente uma parte do cordeiro, mas apresentar todo o cordeiro. Deus entregou tudo no altar por você e por mim. Deus entregou o melhor. Abraão entregou tudo. Abraão entregou o seu melhor. Abraão entregou seu único filho. Tudo que ele tinha. Deus entregou o seu único filho. Tudo que ele tinha. Então apresente ao Senhor o seu único também. Tudo que você tem. E você vai ver as coisas ficarem diferentes. Você vai ver que o seu culto a partir de hoje vai ser um culto maravilhoso, um culto santo, um culto agradável. Então que você vai para a casa de Deus, se você vai ajuntar, você vai salmodiar, doutrinar, revelar, falar em línguas e interpretar, mas que tudo que você faz tudo para edificação, tudo para edificação da casa de Deus, não para a sua edificação, não para edificação de nada, mas sim edificação da casa de Deus, porque você é o instrumento de Deus na terra que Deus quer usar. Pense nisso, crê nisso, porque Deus tem o melhor para você. Que Deus abençoe. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com você, não só agora, mas de agora para todo sempre. Amém.